vivendo. Muitos, inclusive das nossas igrejas, estão vivendo no raso. Sabe por quê? Porque tem medo de dar um passo. Porque tem medo de avançar. Aí eu fico somente ali aonde eu enxergo, aonde os meus olhos veem, aonde eu tenho o controle. Ainda está tudo sobre o meu comando. Mas hoje você vai querer, eu tenho certeza, ir mais profundo. Águas nos tornozelos, uma fé superficial. Diga comigo, fé superficial. Eu já disse, eu não sei, eu não conheço o seu coração, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua intimidade com Deus. Somente você e Deus é que sabe que tipo de fé você tem vivido. Se é uma fé superficial ou se é uma fé para transpor montes. Água nos tornozelos é o começo da caminhada. Sabe, quando a gente começa a vir para a casa de Deus, quando a gente começa a conhecer, quando a gente está experimentando, buscando pouquinho, é onde conhecemos a Deus, entregamos a nossa vida a Cristo, mas ainda estamos vivendo no raso, estamos vivendo na superfície. O raso é isso. É aquilo que eu olho e eu acho que tá bom. Eu aceitei Jesus. Tá ok. Tá tudo bem agora. Eu já aceitei, o que mais quer? O que mais precisa? E a gente se acomoda nisso, porque aceitou Jesus, porque começa a vir na igreja, começa a gatinhar na presença de Deus. Esse é o raso em que muitas de nós temos ficado. O que o raso representa? Um lugar de conforto, mas não de crescimento. Você quer crescer? Você quer crescer em Jesus? Você quer ir além? Dê um passo. Saia do raso. Saia desse lugar que tem te prendido. Saia desse lugar que tem te feito muitas vezes escrava. Você tem tempo para tudo. Você faz tudo lá fora. Você tem tempo para ir para a loja. Você tem tempo para ir para o shopping. Você tem tempo para tomar café com uma amiga. Você tem tempo para ir para as redes sociais. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo para se divertir. Mas quando se trata das coisas de Deus, hoje não. Hoje não dá. Sinto muito. Eu estou ocupada. Eu não posso. Ah, não. Pede para fulana. Eu acho que ela consegue. Eu acho que ela tem mais tempo do que eu. Estou certa ou estou errada? Não é assim? O raso te prende dessa forma. Mas nós vamos levando a nossa vidinha de crente, achando que nós somos crente. Achamos que porque eu levantei a mão um dia na igreja, alguém me apresentou Jesus, um pastor ou um obreiro da igreja fez a oração de confissão de fé. Tá tudo ok, o meu nome já está escrito no livro da vida. Agora Jesus pode voltar e me levar. Não, queridas. Existe uma caminhada. Existe algo mais profundo. Existe algo para você descobrir ainda em Cristo Jesus. Mas você só vai descobrir quando você decidir.
Quando você entender que o raso não é o seu lugar. No raso, você sente o chão, é palpável e seguro. No raso, você tem o controle, porque você está enxergando. Então você tem o controle da situação e das coisas. Você faz se você quiser. Você não é obrigada a fazer. Você faz se você decidir que sim. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. No raso, você não se arrisca tanto. Você ainda consegue caminhar. Foi aquilo que a palavra de Deus diz. No raso, eu estou enxergando, então eu vou andando, tranquilamente. Está aqui, eu estou na margem. Eu estou vivendo nessa linha aqui, no conforto, no bem-estar das minhas coisas. Eu em primeiro lugar. Sendo que a palavra de Deus diz que a gente deve o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, querida, quando você entender que isso é principal na sua vida, você não vai mais ficar com esse peso nas suas costas, essa condição de achar que você tem o controle. Deixa eu te dizer uma coisa, depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós vamos caminhando com Jesus, Ele vai nos ensinando que nós começamos a depender dEle. Você não depende mais do seu braço. Você começa a ser totalmente dependente de Deus. Aleluia! Vocês estão comigo? Não fiquem tristes, mulheres. Quem sabe hoje vocês pensaram assim: nossa, vai dar chuva do céu, vai ser de arrebentar. E eu venho aqui trazer você para a realidade. Que muitas estão andando assim, tem se perdido, porque não estão saindo do raso. Mas a verdade é que muitas de nós paramos neste ponto. Eu posso levantar a mão aqui, eu tenho certeza que tem muitas mulheres hoje aqui, glória a Deus por isso. Estou muito feliz de ver essa casa cheia. Rosana, você fez, um baita de um trabalho. Você trabalhou muito bem. Essas mulheres que estão aqui. E a Lohane está de parabéns, porque está continuando o legado. Glória a Deus pela tua vida. Casa cheia. Essas meninas recebendo, meu Deus, eu me sentia assim, passeando pela casa de Deus. Mas, o que tem parado você? O que tem feito você ficar nesse lugar? Você já parou para pensar? Se você não parou, pense agora. Como eu disse, eu não sei se aonde as águas estão batendo em você. Mas eu sei que Deus me mandou trazer essa palavra essa noite. É sinal de que nós temos pessoas no nosso meio vivendo no raso. E precisam sair desse raso e experimentar o profundo de Deus. Frequentamos cultos, conhecemos alguns versículos. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza, gente. Nós temos visitante aqui que não é cristã, que está aqui pela primeira vez, ou que não conhece a palavra de Deus, que não tem intimidade assim. Tem alguma de vocês aqui? Levante a mão. Nós temos algumas aqui. Vocês estão perdoadas, tá? Hoje vocês estão aprendendo. Mas, quer ver? A maioria aqui eu tenho certeza que vai levantar a mão. Quem conhece o Salmo 23?
Está aberto, né? Inclusive lá na Bíblia, na sua casa, deve estar aberto no Salmo 23. Deixa eu te falar, querido, ele por ele não faz nada. Se você não ler, se você não praticar, se você não começar a olhar ali e ter certeza de que aquele Deus é o teu pastor, tudo te faltará. Não será nada me faltará, mas tudo te faltará. Porque muitas vezes nós podemos ir na casa de muitas pessoas. Eu já fui, ou se não é o 23, é o 91. É um desses dois salmos, que tem uma Bíblia bem grande lá, exposta, pegando poeira. Né? Na minha casa já teve esse tempo. Glória a Deus, não tem mais. Agora a Bíblia fica um pouco mais surradinha, mais batidinha, né? A gente vai rabiscando, vai marcando, vai ali, ó. Quando Jesus vai falando com a gente, isso é para mim. Não é para fulana que está do meu lado, não. É para mim. Deixa eu te dizer, às vezes, talvez aí passou na sua cabeça. Ah, mas fulana devia estar aqui. Não era para ela, neném. Não sei se nós estamos fazendo live ou não. Quem sabe você diz para ela ver a live depois. Mas é para você. O Senhor pensou em você. E por isso que Ele quer trazer para você, nessa noite, essa palavra. Não nos aprofundamos nas orações e nem na palavra. Não desenvolvemos intimidade com Deus. Simplesmente estagnamos. Praticamente ficamos paralisadas nessa fase. Deixamos muitas vezes que o medo, o comprometimento me impeça de crescer. Foi aquilo tudo que eu já falei. Muitas não saem do raso porque não querem se comprometer. Outras não saem do raso porque têm medo de avançar. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa dar um basta hoje, nesse raso que você está vivendo. Os tempos estão ficando difíceis. Quem era normal não é mais normal. Gente, o que é certo está virando errado. E o que é errado está ficando certo. Vocês já pararam para pensar a loucura que está o mundo lá fora? Hoje ainda, conversando com meu pai, eu fui levar ele no médico. Ele todo indignadão, né? Imagina, um gringão velho desse tamanho. Nós caminhando, ele foi comigo ali buscar. Depois a gente saiu do médico, deixamos o carro estacionado lá no estacionamento e eu fui andar mais umas 3 quadras com ele lá numa sapataria buscar um sapato que eu tinha deixado para consertar. E ele falando, o que está acontecendo com essa mulherada? O que foi, pai? Agora deu. Pegando boneca, achando que é gente. Brigando. Tirando lugar nas filas, não sei o quê. Não é isso, gente. Sabe por quê? Porque o pessoal lá fora está doente. E está todo mundo normalizando. Achando que está certo. Aí ele me disse, uma mulher botou atestado no trabalho porque tinha que levar a boneca dela para o hospital, que estava doente. Não é o cúmulo isso do que nós estamos vivendo? Pessoas trocando, adotando cãezinhos, é ótimo, eu tenho um monte, gente. Eu não tenho um, eu tenho acho que quase uns 10 cães. 5 aqui e mais 3 lá para Curitiba, 2, 3, sei lá, quase 10. É bastante. Mas eu jamais vou deixar de acolher uma criança para ficar ali, meu bebezinho, minha mãe. Eu até chamo eles de bebê. Sabe? Até chamo porque agora eu já não tenho mais criança, né? Minhas crianças estão grandes, mas meus netos estão ocupando o lugar. Glória a Deus por isso. Né? Mas o pessoal está trocando tudo. Estão pegando mães, misericórdia, mulheres. Parem com isso. Se você é uma dessa que adotou um cachorrinho e acha que ele é o bebezinho da sua vida, que você vai dar mamazinho para ele, para com isso. Isso é doença. É normalizar o que não é normal. Cachorro foi feito para ser cachorro. Ele fala, quando você fala com ele, ele diz, oi mamãe. Ou ele diz, au au. Respondam, meninas. Como que ele faz? Au au, né?
Mas a gente quer que eles digam assim: oi, mamãe, estava te esperando. Gente, vamos parar com isso. Isso é loucura. Sabe? Aí agora inventaram a tal da bebê reborn. Misericórdia, gente. Que loucura é essa? Olha que bebê, coisa mais linda ali. Imagina se agora eu começar a olhar. Olha a minha bebê reborn. Que coisa linda. Olha ela bem séria para mim, gente. Ela diz: o que está acontecendo? Mas estão fazendo isso. Estão substituindo essa preciosidade por uma boneca. E ainda mais estão afetando a sociedade ali fora. Perdendo trabalho. Tirando lugares de pessoas que realmente precisam de uma consulta para ir lá e brigando. Até brigando na justiça. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Que querem a guarda da bebê reborn. Gente, esse mundo está perdido. E sabe por quê? Porque, infelizmente, a culpa também está sobre os nossos ombros, porque nós estamos vivendo no raso. Nós estamos preocupadas com nós mesmas, com a minha situação, com o meu problema, a minha dificuldade, mas eu estou esquecendo de olhar para o lado e ver que tem pessoas que precisam muito mais de Jesus. E eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu estou tapando os meus olhos e seguindo a minha vida. Não, isso é problema da fulana, não é problema meu, ela que se vire. Isso não é cristianismo. Isso não é viver o profundo de Deus, isso é viver o raso. Isso é viver o raso. Sua fé rasa pode parecer suficiente, mas não te sustenta em tempos difíceis. Você pode achar que é o suficiente viver nesse lugar onde as águas batem só nos tornozelos, mas não é o suficiente para te sustentar em dias difíceis. E nós já estamos vivendo tempos difíceis. Águas nos joelhos, é o começo de uma vida rendida ao Senhor. O anjo mede mais 500 metros e agora as águas já estão nos joelhos. Você sabe o que significa joelhos na Bíblia? O que está falando a respeito de joelho? Quando se trata de joelho, o joelho simboliza oração, reverência, submissão, entrega, busca por intimidade. Joelho dobrado é sinal de dependência de Deus. Quando as águas já estão aqui, eu já saí daquele lugar do raso, eu já abandonei, agora eu vou caminhar um pouquinho mais, eu vou experimentar essas águas nos meus joelhos. É quando eu começo a me aprofundar em Deus, eu começo a conhecer Ele um pouco mais, eu começo a me dedicar a Ele um pouco mais. Eu li apenas 5 minutos da palavra, hoje eu já passo a ler de 10 a 15 minutos. Antes eu nem orava, eu pedia: irmã, ora para mim. Agora eu já começo a me render, os meus joelhos já começam a se dobrar. E eu já começo a buscar a presença de Deus. Sabia que você não precisa de ninguém para orar por você? Você é boca de Deus nessa terra. Assim como Deus ouve a pastora, assim como Deus ouve o pastor, ouve você também, mulher. A tua oração tem poder. Você só precisa abrir a sua boca. Você não precisa de um homem ou de alguém para interceder por você. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o nosso, aliás, o Espírito Santo é o nosso intercessor. E é esse Espírito Santo que tem que mover dentro de você. Você tem que parar com a dependência.
O raso me deixa preso nessa dependência, mas quando eu começo a avançar, eu começo a sentir que as águas já estão nos meus joelhos, os meus joelhos começam a amolecer e a ceder. E eu vou para a presença do Pai. Eu não preciso que ninguém vá por mim. Eu vou porque eu tenho um livre acesso a Ele. Já foi descortinado. Já foi. Não é descortinado porque você acha que um pastor tem mais poder que você. Não, isso é uma mentira, é um engano. Você tem poder. A sua oração é ouvida. Nessa fase, começamos a curvar diante de Deus e começamos a crescer na intimidade. Mas com um detalhe, ainda caminhamos por conta própria. Não entregamos o controle a Ele. Ainda está nas nossas mãos. Você está com as águas aqui, mas ainda você tem o controle da situação. Porque você não se desprendeu totalmente ainda. Você não está vivendo 100% na dependência de Deus. Você ainda está na sua dependência. Mas você já está aprendendo a ir mais além. Começamos a ler mais a Bíblia. Ouvimos mais louvores. Continuo fazendo coisas que no meu modo de pensar são certas, mas que ainda me afastam da vontade de Deus. Esse lugar ainda não é o lugar aonde Deus te quer. Porque ainda as tuas vontades têm prevalecido. Por mais que você já experimentou um pouquinho mais, mas ainda você não está 100% entregue ao Senhor. Nossa vida sem oração é o mesmo que um barco sem leme. Você precisa, querida, ler a palavra. Se você quer ir, mergulhar nesses rios, deixar que esse rio te conduza, você precisa despertar para duas coisas: oração e leitura da palavra. É através da oração que vamos encontrar força e coragem para ir para o próximo nível. Você só vai para um próximo nível quando você começar a praticar a leitura da palavra e a oração. É o que vai te fortalecer. É o que vai te impulsionar. Você vai criando vontade, sede, desejo de querer mais. Você não se satisfaz só com um versículo da Bíblia. Abri o Salmo 23 e li. Agora eu fecho. Hoje nós temos a disponibilidade no celular, né? Que é uma bênção, mas também é ruim. Porque quando a gente está lendo a Bíblia no celular, vem as notificações. Eu vou dar um conselho para você: leia a Bíblia de papel. Tenha esse hábito, não perca esse hábito de ler, porque ali você vai grifar, ali você vai gravar. Tenha esse momento, tenha teus 30 minutos de, como é que é o nome? De devocional com Deus. Não é perder tempo. Na presença de Deus nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo. Tenha esse hábito, porque quando você vai ler no celular, quando vê, entra uma notificação do Instagram, não, para aí, deixa quieto aqui agora, isso é a sua vontade ainda, tá? Que ela não está no prumo total ainda, por isso que você faz isso. Que quando dá uma notificação, o zóio instala, vou ver o que deu. Um WhatsApp lá quando entra, não, mas é mais importante eu responder a fulana de tal, né? Ou eu quero ouvir o que ela quer me contar. Ela deve ter uma fofoca boa para me contar. Agora está em alta aí que um casal andou se separando, garanto que a igreja inteira já sabe. Porque está todo mundo falando. De repente você recebeu até no teu WhatsApp lá, essa fofoca aí. Né? Fulano, vocês viram que fulano se separou. Que pena, né, gente? Vamos orar para que o Senhor reconcilie. O Senhor odeia o divórcio. Ele odeia. Entenda isso. Não é plano de Deus.
Ah, mas ele deixou sim. Por causa da dureza do nosso coração. Mas nunca foi plano de Deus o divórcio. Nunca. Água nos lombos. Lá no verso 4, da parte B vai falar. A maturidade começa a surgir. Dá um aleluia! Glória a Deus! Vamos acordar, mulherada! Agora você está já um pouquinho mais madura. Você já saiu daquele lugar ali que, é mais ou menos. Não, agora você já começa a sentir. Algo diferente está acontecendo na sua vida. 1000 metros e as águas já estão nos lombos. Os lombos representam força, vontade e decisão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Não, obrigado. Obrigada. Mas se é para Jesus, faça mais forte. Dá um glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Força para sair do raso. Ir mais fundo. Agora essas águas já começam a me impulsionar. Me dá força. Uau, estou sentindo melhor. Eu já leio um capítulo inteiro. Eu não leio um versículo. Eu não leio 5 minutos, mas eu já leio 15 a 20 minutos da palavra. Eu estou ficando forte. Vai vir as ondas, vai sacudir para lá e para cá, mas eu já estou mais forte. Vontade de superar obstáculos, medos e desânimos. Quantas de nós ficamos presas nisso? Eu não estou com vontade. Gente, eu vou dizer para vocês, é difícil ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que vocês conheçam a verdade. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem quer ser liberto precisa conhecer a palavra. E você acha que o diabo quer que você conheça a palavra? Ele conhece. E aí ele vai dar na sua cara. Pá. Porque você não conhece. Aí você vai dar uma de boazona lá, sabe? Chegar assim, vai apanhar. Porque você só leu um versículo. Mas agora essas águas estão te impulsionando. Então a vontade começa a vir em você. Você começa a ter desejo. Você começa a ter anseio em conhecer a Jesus mais e mais. Decisão. Eu decido. Agora você aprendeu. Agora você já está mais forte. As vontades já não começam mais a ser as tuas. E você tem uma decisão. Eu decido sair deste lugar onde eu estava até agora, onde o diabo me paralisou. E eu agora avanço para um nível mais profundo com Deus. Eu decido largar as coisas velhas e passo a me vestir do novo. Você começa a viver novidade de vida, porque a palavra te dá isso, te dá essa garantia de uma nova vida. Eu passo a me entregar mais, me envolver com as coisas do reino. Eu começo a me importar com as coisas do meu pai. Eu começo a chegar na líder Lohane e dizer: ei, Lohane, o que eu posso te ajudar? Ei, Lohane, olha, eu sei que tu está precisando de alguém lá na entrada. Eu posso ficar? Há um despertamento em você. Você não começa mais a ficar presa em você mesma. Mas você começa a pensar naquilo que o reino precisa. Aonde eu posso ir? Aonde eu posso ser útil? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem lugar para todas.
todas na casa de Deus. Não existe essa é uma mentira que o diabo implantou na mente das pessoas. É só para alguns. Não, mas é só para fulano, é só para Beltrano, é só para Cicrano. Não! Essa palavra cicrano, né, é estranho, mas é assim mesmo que fala, gente. Não é ciclano, é cicrano. Até eu pegar foi fogo, mas aprendi. Eu não passo mais a pensar, sabe, que é só para o outro. Eu passo a pensar que eu faço parte desse reino e que eu quero avançar em Cristo Jesus. Eu quero viver a novidade de vida que o Senhor me promete. Aleluia! Já começo a decidir em fazer a vontade de Deus. Aqui, o Espírito Santo começa a influenciar, não somente nas emoções, mas na nossa escolha. Na minha escolha, na sua escolha, ele começa a fazer parte. Não é mais, só me emocionar. Não quero mais, só me emocionar. Né? Porque tem uma canção que fala assim, não tem? Agora, as emoções começam a ser deixadas de lado e eu começo a me decidir a fazer a vontade do Pai. Para aquilo que Ele me chamou, eu tenho certeza que você é boa em muita coisa. Que você pode fazer muito para o reino de Deus. Aqui não tem lugar para dividir, mas tem lugar para somar e multiplicar. Nessa casa se multiplica, nessa casa se soma, não se divide. Não se divide. Eu começo a permitir que o Espírito Santo escolha por mim. As minhas vontades já estão sendo deixadas de lado. Minhas decisões não são mais baseadas no que eu quero, mas no que Deus quer ou deseja para mim. Aleluia! Uma fé só é madura quando eu passo a viver segundo a vontade de Deus e não mais a minha. Você vai experimentar essa fé madura. Quando você deixar de lado a sua vontade e dizer para o Senhor, eis-me aqui. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia isso. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente canta, a gente pula, a gente se alegra, mas na hora de executar, paralisamos, porque vivemos no raso. Mas aqui nessas águas, onde já está batendo nos nossos lombos, há uma escolha. Você tem uma escolha em querer viver isso que Deus quer te dar nessa noite. Novidade de vida. Lá em Lucas 5,5, Jesus diz: vai para onde as águas são mais fundas. Há um convite para que eu e você possamos sair do raso e ir para o mais fundo. Pedro estava um pesqueiro de mão cheia. Estava lá, pescando aonde? No raso, na superfície. Aí Jesus vai e diz: ei Pedro, vai, sai daí Pedro, vamos homem, te mexe, sai desse lugar e vai para lá, vai para o mais fundo. E Pedro vai, ele obedece, ele ouve, mas ele executa. Mas muitas vezes nós ouvimos e não executamos, porque ainda estamos presos no raso. Mas Pedro ouviu a voz de Jesus, ouviu o comando e obedeceu, e largou as redes no mais profundo. E aí ele vai e puxa aquela rede e vem cheia de peixe. E o Senhor quer fazer isso com você. Ele quer que você vá no mais profundo. No profundo não há espaço. Olha bem, querida, não há. Se tem, vai cair hoje.
para máscaras. Lá no profundo, aqui no raso, eu coloco a máscara que eu quero. Eu finjo que está tudo bem. Eu finjo que sou uma boa pessoa. Eu finjo que eu entendi. Ninguém precisa saber da minha vida. Então, conforme o dia e conforme a ocasião, eu vou colocando uma máscara. Mas lá no profundo, essa máscara não fica mais. Porque você está mergulhada já. Aí essas máscaras, elas têm que sair, elas não permanecem. Lá é você e Deus. É você com você mesma. Sabe aquela pessoa que... Hoje eu estou maquiada, então vocês estão vendo um pouco de máscara aqui na minha cara. Mas sabe aquela pessoa que está com a cara lavada quando acorda? E vai para frente do espelho? É mais ou menos assim como Jesus nos vê. Cara lavada. Não tem tempo para base. Não tem tempo para ficar disfarçando. Porque Ele é o único que nos conhece. Ele é o único. Nós não temos esse poder de conhecer o coração do homem. Somente Deus. E Ele sabe quem de fato nós somos. Se nós estamos sendo luz ou trevas. Lá no profundo é onde Deus nos confronta, nos cura, nos liberta e nos transforma. Aleluia. As águas profundas nem sempre são claras. Às vezes são escuras, misteriosas e exigem confiança. Mas mesmo sem ver, nós confiamos. Porque sabemos quem está no controle. Sabe por quê? Porque aqui você já largou o controle. Aqui agora é momento de você confiar. É o momento que você só se apega a Deus. E você tem certeza absoluta que Ele vai fazer. A sua fé já não é mais uma fé, que nem as ondas do mar. Vai e volta. Vai e volta. Dá um passo de dança aqui das meninas. Vai para lá e vem para cá. Deixou de ser. Porque você agora começa a confiar de fato no Senhor Jesus. Lá em Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Porque você confiou no Senhor. Porque você aprendeu a deixar que o Senhor conduza a sua vida. Quem vive no profundo experimenta frutos que não nascem na superfície. Sabia? Se você plantar algo superficialmente, tem coisas que até dá no raso. Mas se você quer algo grandioso, misterioso, você tem que cavar mais. Se você quer uma árvore mais frondosa, mais bonita, você não vai deixar as raízes dela aparecendo. Você vai escavar, para que aquela árvore seja plantada e nasça frutos maravilhosos. A paz verdadeira só vai ter quem mergulhar mais profundo com Deus. Você quer paz? De fato. Você quer experimentar isso? Você precisa mergulhar mais fundo. Quer discernimento espiritual? Você acha que você vai ter discernimento espiritual com 5 minutos de oração? Não. É quando você fica lá horas e horas falando com Deus. É orando e vigiando o tempo todo, querida. Não é 5 minutos que vai te dar os dons do Espírito, não. Mas é tempo. É gastando tempo na presença de Deus. Até cantamos, né? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que é? Será que você está largando tudo?
por amor e com alegria. Eu deixo só o cantor cantar essa música aí, gente. Eu deixo ele. Mas às vezes a gente canta por cantar. Porque a batida, ela nos empolga. Ela nos eleva, ela leva nosso espírito. E aí você canta. Por ele que eu estou. Bem doido. Né? Mas esquece. Será que mesmo eu estou? Que é por ele, para ele que eu estou fazendo todas as coisas? Ou eu estou fazendo porque me mandaram fazer? Comece a refletir antes de você abrir o seu bocão para cantar essa canção. Para ver se realmente você está gastando os teus dias vivendo para o Senhor, fazendo a vontade dEle, vivendo conforme a palavra de Deus tem feito você fazer. A Bíblia, por onde o rio passar, a Bíblia vai dizer que por onde esse rio passar, tudo viverá. Você leu ali, aquilo que era amargo se transformou em doce. Aquele rio que entrou, essa água quando entrou lá no Mar Morto, quando Ezequiel viu essa visão, aquele mar que era morto, salgado, gente. Pensa num mar salgado, é um Mar Morto. Não dá nem para abrir os olhos. E houve vida naquele lugar. Sabe por quê? Porque o rio passou. Esse rio está aqui. Esse rio quer passar aí também. Se tem algo que está morto aí, que está enterrado, o Senhor quer passar aí. Quer trazer vida para esse coração. Ele leva vida aos lugares secos e cura os enfermos. Nessa noite, esse rio está aqui, te fazendo um convite. Tem um convite para a sua vida. Vai depender de você. Vai depender da sua decisão. Se você quer tomar essa decisão de fato, em ir mais fundo, em mergulhar mais um pouco, em submergir nessas águas. Você quer uma vida cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Você quer ultrapassar o raso e viver o nível mais profundo com Deus? Sim ou não? Algumas querem. Você quer ser um instrumento de cura na vida das pessoas? O raso não transforma e nem forja ninguém. Você está entendendo? Que você precisa sair desse lugar se você quer curar, se você quer libertar, se você quer ser forjada no Espírito Santo de Deus, se você quer avançar. Você precisa abandonar esse lugar. Não temos mais tempo para brincarmos de sermos cristãs. Não temos mais tempo de fazer de conta que eu leio a Bíblia, que eu oro um pouquinho. Ei, deixa eu te falar. Agora está cada vez mais próxima a vinda de Jesus. E nós temos visto. Você tem presenciado. Até então a gente só ouve falar séculos e anos que todo mundo fala Jesus está voltando. Mas as coisas ali fora estão realmente mostrando que Ele está voltando. Você quer ser um instrumento de cura na vida das pessoas. O raso não transforma e nem forja ninguém. Eu já li isso aqui. Deus está te chamando para ultrapassar o raso e nadar na presença dEle. Aleluia. Nós temos o ministério de louvor ainda aí ou eles já foram? Em que nível você está?
O que você tem experimentado até aqui? Tá bom no nível raso? Ah, eu já estou lá nos lombos. Será? Em que nível você se encontra hoje? Seja sincera com você mesma. Não comigo, você não precisa levantar a mão e me dizer nada. Você tem que ser sincera com você mesmo. É fazer uma autoanálise de tudo que foi falado aqui, dizer, eu estava vivendo no nível raso. Não, eu estou naquele nível onde os meus joelhos já começam a se dobrar ao Senhor. Não, eu já sinto, eu já estou no nível onde as águas estão batendo nos meus lombos. Qual é o nível que você tem vivido diante do Senhor? Está com as águas nos tornozelos, vivendo na superficialidade? Está com as águas nos joelhos, começando um relacionamento com Deus? Já está vivendo uma vida madura em Cristo Jesus com a água nos lombos? Ou já está completamente mergulhada? Fique de pé. Que você nessa noite tenha dado lugar ao Espírito Santo